Já estamos de volta aqui com Identidade Geral. Feliz Ano Novo mais uma vez para você. Um diagnóstico de leucemia mieloide aguda mudou completamente a vida da minha convidada de hoje, no ano de 2016. Mas onde muitos enxergavam o fim, ela viu um recomeço. E eu tenho o prazer de receber aqui a jornalista Alessandra Guimarães. É um prazer ainda poder voltar, né? Eu acho que esse é o grande prazer, né, Lelê? A gente se despediu assim da última entrevista. A gente conversou em maio de 2016 e aí a gente falou, depois que tudo isso passar, a gente vai conversar de novo. Naquele momento, o que você sentia? Que a gente realmente iria conversar de novo? É muito complicado porque um dia após o outro é muito longo, né? Então eu não conseguia pensar em coisas muito profundas, assim, ano que vem a gente conversa, coisas do tipo. Eu confesso que eu nem fiquei atenta a isso, né? Sim, na próxima vez que eu voltar, porque a doença toda é uma incerteza, né? Mas eu já estava feliz por estar ali, naquele momento. E foi interessante, Alessandra, porque assim, você estava bem no meio do seu tratamento. Então era completamente diferente a situação, né? Toda a equipe que estava conversando, que estava lá para aquela entrevista, estava usando máscara. Você estava cheia de fé, cheia de esperança, mas também com muitas incertezas com relação à doença. Sim. Bom, eu continuo cheia de fé e de esperança, mas hoje, quanto ao tratamento, eu encerrei ele, a questão quimioterápica, em julho. Foi a última vez que eu fiz a quimioterapia. Depois, em agosto, eu repeti um exame, que é o exame, eu falei bastante disso, mielograma, que é uma pulsão na medula, para ver como é que estava ali a questão da doença. E, mais uma vez, graças a Deus, deu com uma doença zerada, não tinha mais nada ali na minha medula. Voltei, né, para casa, estou em Belo Horizonte, tenho feito acompanhamento, né, mas só o fato de poder estar em casa já é, assim... Fantástico. É fantástico, é indescritível. Ô, Alessandra, e então o teu exame diz que você hoje não tem mais a leucemia. Isso. Você vai fazer um exame periódico. Eu faço um acompanhamento mensal com exame de sangue, né? E é um acompanhamento trimestral desse exame que é feito na medula. Uma coisa que foi, assim, muito de Deus foi que logo depois do começo do meu tratamento, foi feito esse exame na medula. O que antes estava muito ruim já apresentou a doença zerada. E assim tem acontecido, né? E aí a gente faz esse acompanhamento para continuar, com certeza, confirmando que está tudo bem, que a doença está zerada, que ela não voltou, que eu continuo curada. Eu vejo a cura mesmo como um dia de cada vez. Todos os dias eu agradeço ao Senhor pela minha cura e peço que continue sendo assim. Mas é um dia de cada vez. Quando a gente conversou, a minha grande pergunta para você foi, eu queria entender qual é o sentimento de alguém que recebe a notícia. E ainda mais na circunstância em que você recebeu, né? Era janeiro do ano passado, você estava completando 1 ano de casada, né? Começando uma vida nova e recebeu essa notícia, estava lá começando os seus 30 dias de férias. Hoje eu quero te perguntar o seguinte, como é que foi receber a notícia de, Alessandra, você não tem mais leucemia. Você não vai mais ficar... Por quê? O que isso representa? Você vai retomar a sua vida, você não tem mais a doença, você vai voltar para sua casa, chega de hospital, chega dessa quimioterapia, chega dessa dúvida, inclusive, de vou sobreviver ou não a esta doença. Como foi receber essa notícia? É muito engraçado você perguntar isso, porque... Em agosto, quando eu fiz o exame para constatar se estava tudo bem, pelos exames de rotina, já apontavam que estava tudo bem e tudo mais. Mesmo não tendo saído o resultado, a minha médica falou assim, olha, Alessandra, encerramos aqui o exame, você pode ir para casa, não precisa mais usar máscara, não precisa ficar reclusa, as pessoas podem te abraçar. Isso é assustador, porque você, assim... Passa vários meses isso não sendo possível, você abraçar, você falar perto com as pessoas, você ficar perto de criança. A máscara, tipo, vira o seu melhor amigo, né? Porque eu tinha, assim, um bolo de máscaras dentro da minha bolsa. Ficava um tempinho, aí eu trocava, isso era natural.
E depois, naquele momento, ela falou, pode ir embora. Aí você sai até meio que anestesiado, assim, será? Será que eu posso ir? Posso mesmo? E antes, por exemplo, eu via alguém doente perto de mim, eu corria, né? Ficava longe para não pegar nada. Não, você pode voltar a conviver com pessoas. Isso começa a ser um pouco assustador e depois fala, não, a vida é assim, é tranquilo. Existe vida após o câncer. Essa é a frase para mim, assim, que muita gente, infelizmente, pega isso, esse diagnóstico e fala, não vai mais existir vida. Mas sim, existe vida durante e depois o tratamento. Mas eu também não poderia deixar de falar sobre essa sua pergunta, foi o fato de eu voltar para casa, a ficha parece que caiu quando eu voltei para Belo Horizonte. Porque o diagnóstico, tudo foi muito rápido, foi tudo muito assustador e rápido, todo mundo tinha que agir muito rápido. E aí, quando eu voltei para casa, voltei a dormir na minha cama, a comer ali na minha cozinha. Isso começou, parece que tudo começou a ser digerido naquele momento. E muitas vezes, durante o dia, eu começava a chorar bastante, porque eu lembrava do hospital, um cheiro me lembrava do tratamento. E aí eu comecei a perceber que eu estava vivendo um pós-guerra. Sabe um soldado que volta, assim, da guerra? A gente sempre vê um filme assim, que aí ele fica ainda... ele tem aquelas marcas na memória dele de tudo que ele passou. A gente sempre vê num filme, assim, o cara dormindo, ele acorda muito assustado. Sim. Eu estava vivendo dessa forma. E aí eu já tinha esse plano, mas foi aí que eu tive que colocar ele em prática mesmo, de procurar uma terapia, de saber viver, né? De virar a chave, virar a página, falar, vamos viver. Vamos viver essa cura, né? Existe vida após o câncer, mas ela deixa marcas. Deixa. E eu acho que é muito legal você estar falando isso, porque a gente ainda tem muito preconceito com relação à área da psicologia, né? E em várias áreas da vida, em vários problemas que a gente tem em diferentes momentos da vida, é importante procurar esse profissional. Você foi curada de um câncer e não é simples assim. Poxa, vamos, alegria total aqui, bola pra frente, é vida que segue. Não, precisa tentar colocar tudo no lugar de novo. Exatamente. Eu precisava construir novas colunas, assim, para outras coisas começarem a acontecer. E não começar a chorar no meio da noite e viver essa vida, assim, com medo, com a tensão da volta da doença. Porque existe essa possibilidade. Eu acho que até na outra entrevista a gente comentou um pouco disso. Mas hoje eu vivo com essa possibilidade de que um dia isso pode voltar, pelo tipo de leucemia que eu tenho. Nos 2 primeiros anos, tem um risco de 40% de volta. Então, eu precisava aprender a viver não pensando nos 40%, mas nos 60% que eu tinha. Na cura que Jesus já tinha me dado, na esperança que Ele já tinha colocado no meu coração. Então, eu precisava viver por esse foco, nesse aspecto, e não pensando em tudo que eu passei. Então, para mim, a terapia foi muito importante, está sendo muito importante para isso, para saber caminhar agora, após toda essa experiência. Toda essa história. E outras mudanças também, né? Quando a gente conversou, estava muito interessante, todo mundo acompanhando muito fortemente a sua trajetória pelas redes sociais, você gravava vídeos, as pessoas viam em você uma grande força. Algumas pessoas diziam assim, olha, eu voltei a orar, eu voltei a conseguir falar com Deus pedindo pela Alessandra. E agora estou, inclusive, falando com Deus coisas da minha própria vida e tudo mais. Os seus amigos de oração, como você chama no teu Facebook, né? As pessoas viam uma força muito grande e elas continuam vendo. As pessoas pedem para você ligar para algumas pessoas que estão doentes, elas pedem para você fazer palestras, você vai até as igrejas e fala sobre esse assunto, mas não é tão simples assim, né? Não é fácil. Não é nada fácil, porque algumas vezes as histórias não terminam da maneira como a gente quer que elas terminem. Né? No caso, como a sua terminou, como inclusive, a minha né? terminou. E eu tenho a intenção de continuar mesmo com vídeos, não sobre a doença, mas sobre a vida e bons hábitos, mudanças e coisas espirituais que a gente tem que aprender e que eu aprendi nesse processo. Eu tenho essa intenção. Mas eu reforço essa questão da terapia porque eu ainda não me sinto pronta
para conseguir ser a força completa para outra pessoa. Eu ainda quero me envolver fortemente com as causas de promover a doação voluntária de medula, acompanhar pessoas assim, mas as poucas vezes que eu fiz isso pós-tratamento, eu tive um choque muito grande, É tudo muito recente. É tudo ainda, muito né? recente. Eu percebi que o meu emocional ainda não estava pronto, mas que um dia vai estar, e eu creio nisso. Eu me vejo muito numa história da Bíblia que, eu não sei a conta certa, mas eu acho que Jesus cura 3 pessoas, 2 vão embora e 1 volta para agradecer. Eu quero ser esse 1 que volta para agradecer e possa trabalhar por isso, né, para ajudar outras pessoas. Mas eu até dei uma parada nos vídeos porque eu ainda preciso agora me restabelecer emocionalmente. E aí depois eu, com certeza, pela graça de Deus, vou estar pronta para dar todo esse apoio. Quando né? você fala que você não está pronta para ver essas histórias de perto, é justamente porque você lembra de tudo que você passou e o sofrimento volta? Ou esse constante tentar abandonar o medo de que o câncer volte? Porque, como a gente estava conversando aqui, é muito comum, né? Eu lembro que na nossa conversa anterior, a gente falou sobre a Cleide. Eu entrevistei a Cleide Borba aqui, um beijo enorme para a Cleide, que acompanha a programação da Novo Tempo. Ela venceu lindamente um câncer de mama. Ela foi uma grande inspiração para você. Ela foi uma inspiração na minha família, que minha sogra passou por esse problema também. Ajudou tantas pessoas e recentemente ela teve a notícia de que o câncer voltou. Recidiva. Isso pode acontecer com você, como a gente estava conversando aqui. O que faz o teu emocional não estar pronto para lidar com isso ainda? Como eu perguntei inicialmente, será que é o medo da volta ou é a lembrança do que você já passou? Não é nenhum nem outro. Durante o tratamento, as pessoas que eu convivi bem de perto, pela graça de Deus, elas tiveram um recomeço. Mas a gente sabe que tem outras que não tiveram essa segunda parte da história. E eu ainda não consigo lidar bem com isso, porque quando eu me envolvo com uma pessoa, é completamente... É profundamente. É profundo, é como se eu fosse parte da família e quero acompanhar. E eu vi que eu comecei a abraçar muitas situações assim e que eu ficava vivendo isso constantemente. Né? Vivendo isso, e não tinha virado essa página. Então, eu preciso ainda me restabelecer, é isso. Uhum. Eu preciso, para saber lidar com a perda. E a minha história, por misericórdia, não terminou assim, né? Mas eu ainda preciso estar pronta para conviver com histórias que, infelizmente, não têm o desfecho que a gente pensa que tem que ser, né? O que mudou na sua vida? Radicalmente. Alessandra, antes da doença e depois da doença, o que tem que é completamente diferente? Tudo. Tudo? Tudo. Eu não consigo me ver da mesma forma. Eu me vejo completamente diferente. E eu agradeço ao Senhor por isso, porque eu gosto muito mais de mim agora do que antes. Eu acho que não era uma pessoa ruim. Mas por quê? Você acha que você amadureceu? Muito, completamente. Eu vejo, assim, que na questão espiritual, Deus me deu a oportunidade de abrir uma porta que eu não tinha acesso, de ver a atuação dele, o amor dele, o que é ser curado, o que é viver um milagre, o que é viver um dia após o outro, coisas que eu não tinha noção. Então não tem como eu até falei esses dias, falei ontem para o meu pai assim, eu não consigo entender uma pessoa que passa por tudo que eu passei, por exemplo, um tratamento de câncer e volta e fala assim, agora eu vou curtir a vida, vou comer qualquer coisa, vou beber todas, não vou dormir, não tem como. Uma coisa que a gente estava conversando, que você me falou você mudou radicalmente a forma como você cuida da sua saúde. Ah, com certeza. Hoje prioridade para mim é ter um bom descanso, uma boa alimentação, exercícios físicos e cuidar da mente. Isso é prioridade. Fundamental. Então, logo quando eu voltei para casa, eu trabalhei em algumas áreas. Eu procurei a terapia, procurei um nutrólogo, procurei um lugar para fazer exercícios,
mudei outros aspectos da vida. Então, assim, tudo mudou. O que eu como, o que eu escolho para comer. Completamente diferente. Eu sempre falo que hoje a compra que a gente faz, eu e meu esposo, assim, demora muito mais tempo. Porque a gente não pega o produto, a gente pega, vira, vê o que tem de ingrediente. Já tem coisas que eu sei que não é bacana, né? Aí eu vou, bom, tem isso, tem aquilo, tem... Não, né? Então, assim, mudou muito. Demora um tempo muito maior. E tudo isso mudou, né? A forma, meus olhos sobre a vida é completamente diferente. Hoje, assim, para algo me tirar a paz ou para algo me perturbar muito, tem que ser muito grande. Porque eu conheci um Deus, assim, a atuação dele de uma forma tão maravilhosa, que eu não posso ficar insegura. E mesmo se eu ficar, eu lembro de tudo que ele fez por mim. Apesar de... o janeiro passado, janeiro de 2016, eu me vejo uma pessoa super ansiosa, preocupada com um futuro muito distante, tensa sobre mudanças. E no janeiro agora eu me vejo, apesar de tudo que passou, uma pessoa menos ansiosa, mais tranquila. O Rafael fala que foi uma esposa, voltou outra, completamente diferente. Outra coisa. Outra coisa. Sobre essa história do ano novo, a gente trouxe aqui nessa data justamente porque é um programa para falar de recomeços. E você tem um grande recomeço em 2017. Em janeiro de 2016, você recebeu uma tremenda notícia. Agora, em janeiro de 2017, você tem um ano para aproveitar a vida, aproveitar o seu momento com Deus dia a dia, porque você, até então, está curada. Não existe mais leucemia. Quais são os planos para 2017? Como é que você vai encarar esse ano? Porque falar sobre planos, você está vivendo um dia de cada vez, eu estou entendendo isso. Mas como é que você vai olhar para 2017? Então, muitas coisas podem acontecer em 2017. E eu tenho alternativas, né? Eu ainda estou de licença pela Novo Tempo, então eu estou usando esse período para descansar. Na verdade, eu tenho que usar esse período para descansar, apesar da mente querer fazer trilhões de coisas, eu tenho que usar esse período para descansar, recuperar, né? E essa questão de viver um dia de cada vez é muito forte, é muito real, porque em 10 dias, no ano passado, minha vida mudou completamente. Eu tinha planos para 2016 que nenhum deles se cumpriu, da maneira como eu achava que tinha que ser. Então, para 2017, é muito complicado eu fazer uma lista de desejos e planos. É muito complicado. Mas tem algo assim que eu sempre tenho no meu coração e que eu oro ao Senhor, que é o seguinte: Senhor, eu estou disponível para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor desejar na minha vida. Eu quero viver a história que o Senhor quiser que eu viva. Eu quero estar aonde o Senhor permitir. E me ajude a saber o que é isso, me ajude a distinguir o que é isso. Então, Wagner, eu acho muito complexo eu falar para você, neste ano, Wagner, eu vou tirar minha carta de motorista. Mas eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante e profunda. Em 2017, você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus e quer que Ele faça com que os planos dele aconteçam. Você falou isso claramente. E é basicamente isso. Então, assim, tem muitas coisas que eu até brinquei agora da carta de motorista, faz 3 anos que eu tô tentando tirar. Quem sabe 2017 seja o ano? Quem sabe, se for para ser, né? Enfim. Mas eu quero estar disponível. Então, todos os dias eu tento falar, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor quiser fazer de mim. O que o Senhor quiser fazer da minha vida. E Ele vai fazer. Amém. Eu creio que Ele vai fazer. fazer. Faltou uma coisa na nossa entrevista passada que não precisa mais faltar nessa. Um abraço. Agora pode, né? E tem que ser o mais forte. Porque agora não tem mais problema. Com certeza. Muito bom dar esse abraço em você, Alessandra. Ver que você está curada, ver que Deus te restabeleceu e que a gente tem você hoje aqui para essa segunda entrevista. Amém. É muito uma bom grande estar aqui. bênção. É uma vitória estar aqui. É uma vitória. Obrigada. Eu acho que não tinha história melhor para a gente começar esse ano aqui do Identidade Geral. E todos os dias é um recomeço, Wagner. Para todo mundo, né? Todos os dias, exatamente. Olha, eu espero que você aí em casa também tenha, assim, um feliz ano novo. A gente quis começar esse ano contando histórias de recomeços. Foi ótimo terminar com a história da Alessandra. Pessoas que tiveram uma grande transformação nas vidas delas. Eu espero que
você também possa se inspirar com essas histórias e, quem sabe, escrever também uma história diferente para a sua vida nesse ano que está só começando e que, assim como o plano do Alessandro, eu acho que vale para todos nós também. Deixar que Deus conduza as coisas e possa escrever as nossas histórias em 2017. E olha, a partir da próxima semana, o Identidade Geral entra em férias e você vai acompanhar entrevistas que marcaram o ano de 2016. Feliz Ano Novo para você e até a semana que vem. Quatro ventos, traduzir a